Cá em cima diz polvo, não é? Sim, Filetes de polvo. Em algumas regiões do país, porvo, mas hoje polvo. Polvo, não é? Polvo. Estou a brincar. Como sabes, eu adoro as pronúncias. Exatamente, e as pessoas Quando faço carinhosamente... as é apenas com carinho, não é? Mas há muita gente que diz carinhosamente: compra-me um porvinho, olha, É, tem não é? aqui um bom porvinho. Porvinho. Exatamente. Sim. Então façamos, E temos que dar isso com carinho, não? façamos ao polvo aquilo que ele merece. Quer ser bem Exatamente, tratado. exatamente. Muito bem, eu não trouxe o polvo inteiro porque não valia a pena, mas trouxe aqui 2 raios de polvo. Alguma das coisas que eu queria, enquanto vou cozinhando, é lá para casa dar algumas dicas de como conseguimos fazer um bom polvo, um bom prato de polvo. Este polvo aqui também há uma coisa que nós devemos saber, que é o seguinte: o polvo convém Polvo é comprar. quem mais ordena. Exatamente, mas convém comprar polvo de confiança, há pessoas de confiança, porque se o polvo não for bom, não adianta muito andar ali a cozê-lo nem com batatas, nem com pedras, nem com cebolas, nem com nada, porque às vezes há polvo fibroso e é dele. Isso É da qualidade, não é? Exatamente, como em tudo. Também como nós é igual, há bons, há maus e tudo, exatamente. Mas E o que vamos fazer é fazer vamos fazer render o polvo Vamos da fazer seguinte render o polvo. forma. Vamos fazer uns filetes e vamos acompanhar com uma feijoadinha de polvo. Sim. Vamos também aqui na feijoada explicar lá para casa como conseguimos fazer uma feijoada saborosa com pouco sal, com algumas técnicas aqui um bocadinho que nós muitas das vezes utilizamos, mas que poucas vezes partilhamos. Mas devíamos partilhar com toda a gente isto, porque é importante as pessoas também saberem. São coisas E começámos acessíveis. com cebola. Com refogado. Exatamente. Conheces Montemoro Velho? Conheço, já lá Tem que estive fazer lá uma o ano menção. passado. Estive lá o ano passado a cozinhar. Tenho que fazer uma menção ao Montemoro Festival Velho. da Lampreia. Festival da Lampreia. Eu estive lá ontem e mandaram todos muitos cumprimentos para mim, para a Sónia, para os chefes de cozinha que dizem que cozinhamos pouco a lampreia. Dizem. E este ano eu penso que Nós temos já que diversificar, não é? Exato. E a Tenho que mandar lampreia um beijinho também. especial à Dona Eugénia da Aveiro. Muito bem. Lembrei-me do nome, não me lembrei da Dona Eugénia. Dona Eugénia da Aveiro, que é vizinha do nosso maestro Francisco Tavares. Pronto, Bem, já está. que nós recordámos no Festival da Canção. Muito Que ele bem. apareceu como porta-voz do júri da Aveiro. Entretanto, eu já estou a E a colocar sua aqui gadelha, para famosa aquecer gadelha, um cabelo. bocadinho do azeite para fazer os filetes. Temos aqui a cebolinha. Sim. Já coloquei a cebola, o azeite e o alho. E depois, é muito importante isto, é cozermos o feijão para aproveitarmos aqui esta água do feijão. E eu tenho aqui a água de cozer também o polvo. Portanto, É não importante. recomendas comprar o feijão já cozido. É assim, como temos também a água do polvo, não tinha grande... Isto é, tem sempre influência porque a água do feijão realmente é saborosa, tem sabor e confere à feijoada um sabor muito agradável. O de lata, normalmente quando nós temos feijão de lata, o que fazemos é retirá-lo, é lavá-lo, aí já perde um bocadinho. Mas é assim, também aconselho que as pessoas... Dá menos trabalho, não é? Sim, mas que façam as coisas pelo menos, não é? Se não tiverem deste feijão, façam do outro, mas que façam, paciência. Mas que façam, não é? Exatamente. E então, para fazer esta feijoada, eu vou deixar estes 2 tentáculos de Que é polvo amigo. e vou cortar assim este polvo desta forma para a feijoadinha. Como é As que eu partes torno mais o polvo tenro. um bocadinho mais terno? Ora bem, Ou não há é truques? fácil. Primeiro começa logo pela qualidade, não é? Sim, mas isso já Pela qualidade. conversámos Temos que aqui escolher o polvo e já chegámos à há conclusão que é preciso ter há sorte mitos também, não é? Que há certas pessoas que dizem que o polvo só o laranjinha, isto é, aquele que apresenta uma cor mais alaranjada que é bom, outros que é o que é preto, é assim. Há várias maneiras de... Primeiro, a frescura do polvo. O polvo deve apresentar os olhos. Nós devemos olhar para o polvo e devemos ver os olhos do polvo nitidamente. Devemos olhar, porque é um sinal de frescura. Porque, por vezes, o polvo apresenta um cheiro característico, amar, intenso, mas isso é dele mesmo e pode ser fresco. E conseguimos ver. Depois devemos congelar o polvo durante algum tempo. Há pessoas que pensam que tem que 6 ser meses. 2, 3 meses, 6. Eu, sinceramente, considero que basta congelarmos e ele entrar no seu... ficar mesmo congelado, isto é, 2, 3 dias e depois descongelamos no frigorífico e penso que logo aí o choque e a pancada da congelação torna o polvo mais macio. Mas é importante, exatamente, para tirar E assim escusa de levar pancada contra a parede, não é? viscosidade, temos que o lavar bem, porque às vezes ele traz areia aqui dentro, na parte interior aqui das ventosas. Temos que pegar nele também, passar um golpe de vinagre para tirar toda aquela goma que ele também apresenta, porque o polvo anda pela rocha e foge, é um meio de escape que ele tem, aquela goma que muitas das vezes ele traz. E depois o polvo também perde um bocadinho, isto é um peixe que não rende muito, neste caso, porque perde com a água. Fica não é? mais pequeno. Fica mais pequenino, ele encolhe. Mas se nós conseguirmos cozê-lo com pouca água, isto é, o polvo com muita água, o que é que acontece? Ele anda ali
naquela água toda e vai perdendo, exatamente. Se for com pouca água, ele fica com esta forma e vamos virando de 10 em 10 minutos, vamos pegando e vamos virando, sempre. Sim. Num tachinho tapado e vamos acrescentando água conforme ele necessita para não se pegar. Reparem, este polvo tinha mais ou menos 3 quilos e eu, claro, só trouxe 2. Mas só deu esta água no fim, e esta água é a água que tem aqui o sabor todo dele. Eu não acrescentei sal nem nada. Eu agora, o que eu coloquei foi aqui o caldinho do feijão, e agora vou colocar, não muito, para não ficar muito intenso, e posso guardar isto para uma próxima utilização, é o caldo do polvo. Já está. Para que o polvo também seja mais rentável, isto é, renda mais, sim, daí eu estar a fazer a feijoada com o polvo, que é um prato realmente que 2 ou 3 colheres bem cheias também compõem um pratinho. Também trouxe estas couves de Bruxelas já cozidas, e porquê? Porque se não tivessem cozidas e eu as deixasse cozinhar naquela água, elas iam escurecer. Rapidamente. Exatamente, assim não. Assim eu posso colocá-las e elas vão ficar sempre verdinhas. Entretanto, e estas couves de Bruxelas são cozidas com água e depois lavadas, para ficarem assim al dente. Meu menino, mas tu falaste em filete. Exatamente, eu que já vou fazer a seguir. Pegámos então, já temperámos o polvo com um bocadinho de limão e... Pimenta preta. Pimenta, exato. As pessoas depois temperam a gosto lá em casa. Neste caso é uma mistura de pimentas. É uma mistura. E passámos aqui por farinha. Eu aconselho a passarem por farinha antes de passarem pelo ovo. Porquê? Porque aqui o polvo vai... A farinha, neste caso, irá absorver a umidade que o polvo tem. Mesmo a umidade do tempero, do limão, e todo o tempero fica ali. E depois, quando colocamos ali no ovo, é muito mais fácil o ovo também agarrar, porque a farinha é seca, não é? E então não irá desfazer tanto, irá ficar melhor, reparem. O filete apresenta-se desta forma, muito melhor, e conseguimos fazer assim, desta forma, em azeite. Atenção, não exatamente. O polvo também convém que as pessoas lá em casa façam isto um bocadinho al dente. Isto é, o polvo demora 35 a 40 minutos a cozer. A partir daí não vale a pena estar a cozer mais, porque o que acontece é que ele começa-se a desfazer e a própria pele do polvo começa a despegar. E isso também não queremos, porque eu quero que ele tenha aqui esta apresentação perfeita. Reparem, não é por cozerem um polvo 1h30 que ele vai ficar mais tenro. Não é por aí. É realmente o tempo certo de cozedura, é estar a ir pondo água lentamente, não cozê-lo numa temperatura muito alta, logo que levante fervura, sim, nós tapamos e reduzimos, exatamente, e reduzimos a temperatura para que ele fique ali calmamente a cozer, o que é muito importante. Está bom aí, não está? E cá está. Aí cheira bem em cima. Não e depois, a seguir, cheira aqui embaixo, imagina aí em cima. Estes bocadinhos que vão sobrando, nós vamos colocando ali. Vai saber-me bem. Também vou colocar um bocadinho de polpa de tomate para ligar e vou fazer então aqui a tal dica, como tínhamos falado, sim, para as pessoas lá em casa fazerem isto da seguinte forma. A feijoada eu quero que ela se ligue, que fique cremosa e que fique apresente um molho grossinho, não tão aguado como o que aqui está. E o que podemos fazer, não recorrendo a nenhuma técnica em especial, mas o que podemos fazer é o seguinte, é pegar num bocadinho deste feijão, deste caldo, assim, colocamos aqui, desta forma, exatamente. Vamos colocar aqui o caldo, assim, colocamos aqui um bocadinho do caldo do polvo. É para isso que tu queres a varinha mágica? Quero, vamos passar, vamos fazer aqui, assim, uma espécie de puré fininho com o caldo, repare. Tem que ficar assim, sólido ou fica assim líquido? Pode ficar assim líquidozinho, que é o que eu quero. E depois, com um passadorzinho, colocamos assim esta aguinha, reparem, vai dar uma cor bonita e toda esta farinha. Repetir outra vez os ingredientes que puseste para esse molho? Reparem, portanto, como começa a engrossar. A água do polvo, um bocadinho da água do polvo, um bocadinho do caldo e do feijão. Caldo da feijoca. Exatamente. Mais. Olha como eles ficam não puseste feijão? Usa um bocadinho de feijão, que é para... É só o caldo. Não, feijão, porque assim ele desfaz, as cascas ficam aqui, mas a farinha passa sempre alguma. E reparem como engrossa, e agora vou reduzir um bocadinho, como fica, apresenta-se desta forma, fica mais grossinho a feijoada e fica com uma tonalidade diferente. Cá está. Podemos, entretanto, ainda continuar a acrescentar aqui umas couvinhas de Bruxelas. Nós já temos o prato. Tiveste tempo para ver o Festival da Canção ou foi muito trabalho no fim de semana? Foi um bocadinho de trabalho. Tivemos a trabalhar bem, mas eu consegui dar uma espreita dela, mas ainda não identifiquei a música. E ontem... Ganhou? Sim. Ainda não consegui. Ela canta muito bem, a Algarvia canta muito bem. Então, parabéns para ela e que tenhamos uma boa representação no festival que bem precisamos. É orelhuda a música. É orelhuda? Sim. É festivaleira e orelhuda. É o que se quer. Também e alegre, é alegre. Também é conhecida por baladas. É festival e orelhuda. Mas não é uma música, não é nenhuma balada, ué?
Homem, assim continua a mexidinha. trabalhar que eu vou ver se consigo. Então vamos lá ver. Que é Só para tu ouvir. Exatamente. Nós temos daqui um Reparem bocadinho para como cortar. os filetes se apresentam desta forma. Ainda vamos colocá-los aqui em papel para que absorva a gordura em excesso do polme. Cá está. E a isto chama-se normalmente um polme, passar por farinha, por ovo, por ralado. Ou se for mesmo só farinha e ovo, ficariam os filetes de uma forma diferente, mas também se chamariam polme. E cá está. Um polme diferente, albardado. Como é que disseste? É albardado. Farinha e ovo é albardado, assim apanado. Desculpe, sim. Exatamente, cá está. Reparem como o polvo fica bonito. Nós apresentámos assim desta forma. Fica, cá está. Também com concorreu, umas o alfaces. Miguel. E a canção dele Ficou em terceiro, salvo erro. ficou em terceiro, ótimo. Parabéns, parabéns. Muito Acho. bom. Tenho Muito certeza. bom. Muito bom. O terceiro já é muito bom. Foi a primeira vez, não é? Que ele participou. Foi. Recebeu. A feijoada também já está pronta. O feijão coze 20 a 25 minutos. Quando estiver cozido, colocamos um copo de água fria para interromper um bocadinho a cozedura em excesso e para que a casca não se desfaça. O feijão é uma coisa que rende muito. Para mais ou menos 4 pessoas, 200 gramas de feijão chega perfeitamente. E reparem como nós conseguimos aqui fazer render o polvo, que é uma coisa difícil, uma coisa que perde muito na sua preciso confecção. tempo. É preciso tempo. É preciso tempo, exatamente. Mas na sua confecção vai perdendo um bocadinho de terreno, não é? Digamos assim, colhe muito. E as pessoas depois compram um polvo de 2 kg e ficam com 1 kg de polvo. Se fizerem assim com uma feijoadinha, vão ver que ficam menos tristes porque ele rendeu mais. O que é importante nos dias de hoje. E cá está, decoramos aqui um bocadinho de limão, desta forma. Umas alfaces, eu também já fiz ali a mistura. E vamos então tirar a feijoada para ver se isto toca. podermos apresentar aqui nestas tacinhas. Eu sal não coloquei e o polvo não se coze com sal. Sem sal. Cozemos o polvo sem sal nenhum. No fim, se tivermos que retificar o tempero, retificamos. Porque senão o polvo absorve muito sal e fica muito salgado. E depois não há volta a dar. Vou dar o som ao manifesto. Vamos dar o som. Anda lá, podes Vamos continuar lá. a falar. Podemos Mas e o depois cabo, a não seguir tens? ensaiar para sábado. A música dá para dançar? Se der, ensaiamos. Cá está. Reparem como fica a feijoadinha. As couves de Bruxelas não se desfizeram. Ficou direitinhas e estão al dente, o que é importante neste prato. O polvo também está todo direitinho. O molho da feijoada está macio. Está o molho grossinho. Fizemos desta forma aqui o caldinho, passou para ali a farinha e o feijão, coámos e reparem da forma como apresentámos este prato. Daria perfeitamente para 4 pessoas e conseguiríamos fazer tudo isto com um polvo de 1 kg. O polvo, o preço médio também entre os 6 e os 8 euros, o que daí não ser uma coisa muito barata, mas se apresentarmos assim desta forma, conseguimos bonito ficou, perfeitamente... é? Olha, eu já ponho a música. Sim, sim. Portanto, se conseguirmos a Sónia fazer vai desta fazer de forma, companhia enquanto eu estou a tentar resolver este problemas. Fizemos então coisa render rápida, sem com a importância. parte fininha, fizemos assim. Pois foi. É mesmo. É mesmo. Por acaso cheira muito bem, cheira muito bem. Sim, Eu sim. adiantando O modo de fazer, modo, claro, tá bem. sim. Se É isso mesmo quiserem que eu vou provar. fazer agora, antes Ora, mesmo de muito bem. provar, claro. Quero Vamos lá, que- aqui os filetinhos de polvo com feijoadinha de Cheirinho. polvo e couves de Bruxelas. Ora, vamos primeiro dizer como é que se faz Sim, a sim. feijoada. Faz-se um refogado com azeite e alho, acrescenta-se a calda de feijão, deixa-se levantar fervura, adiciona-se o polvo, o feijão e a polpa de tomate. Retificam-se os temperos e deixa-se cozinhar até amaciar. Exatamente. Por fim, acrescentam-se as couves de Bruxelas e um pouco mais de calda de feijão para engrossar. A calda de feijão daquela forma, nós coámos, passámos aqui Pelo chinês, pelo passador, exato, pelo chinês, passámos pelo passador e ficámos aqui com esta aguinha. E esta aguinha, isto Pois é que vai neste engrossar caso eu o já molho. tinha virado assim, exato, reparem aquela aguinha, fica livre daqui das cascas e de tudo mais, mas fica com um bocadinho de farinha, o menino, farinha vê lá se própria do gosta. feijão. E engrossa-nos aqui o molhinho ficando assim, evitando que ele fique aguado, ou que tenhamos que pôr farinha para engrossar ou outra coisa qualquer. É de referir que se podem fazer as doses também para 4, 5, 6 ou 8 pessoas e congelar. Fica muito bem. Neste caso, aconselhava só a não colocarem as couves de Bruxelas e só quando voltassem a aquecer a feijoada é que colocariam as couves de Bruxelas. E fazemos então assim um prato. Eu e a Sónia vamos provar e tu ouves um bocadinho da música. Eu ouço a Vá. música. Da Filipa. Até chegar ao refrão.